Qual a melhor forma? O que é que você diria, doutora Priscila? Qual a melhor maneira de escolher a ração, a melhor ração, né, para o cão? Porque hoje a gente vê aí no mercado uma variedade enorme de rações, né? Com transgênico, sem transgênico, com conservante, sem conservante, conservante natural. Então, as pessoas ficam realmente muito indecisas. É importante virar esse saco de ração e ler atrás a composição e os ingredientes. Isso é extremamente importante. Porque às vezes uma ração que se diz natural não tem nada de muito natural ali. E ela realmente está só apelando por esse mercado que está abrindo assim de uma forma absurda. As pessoas estão começando a olhar para a alimentação dos cães e dos gatos de forma a não se contentar tanto mais com qualquer coisa. Então, elas realmente estão muito questionadoras. Então, é muito importante ler a lista de ingredientes. Então, no Brasil, não é obrigatório seguir aquela regra para pets, né? De que o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade na ração. Isso não é obrigatório. Porém, algumas empresas que têm, né, que vendem também fora no Brasil, acaba seguindo essa regra. Então, a maioria das rações super prêmios vão seguir um pouquinho disso, assim, dessa regra. Então, é importante ver qual é o primeiro ingrediente e fugir das farinhas, né? Então, farinha de trigo, farinha de milho, farinha de soja, que na maioria das vezes é o primeiro ingrediente da ração. E também, quando ler, né, a fonte proteica, fugir das farinhas também. Farinha de vísceras, farinha de carne e ossos, farinha de penas. É muito importante que a gente tenha uma fonte proteica rica, né, biologicamente apropriada. Então, uma farinha de carne e ossos, uma carne mecanicamente separada, isso vai ter muito mais qualidade, né? Um ovo, ou quando for na parte dos vegetais, né, as fontes de fibra e carboidrato, uma polpa de beterraba, isso tem muito mais valor nutricional do que uma farinha de trigo, uma farinha de penas, por exemplo, que às vezes na parte do balanceamento ali da ração, tá tudo lindo e redondo, tá balanceado, mas esse intestino vai absorver? Esse cão vai ser nutrido de uma farinha de penas, por exemplo? Então, isso é muito importante a gente ter esse critério ao olhar os ingredientes. Então, a carne mecanicamente separada, miúdos e não farinha de miúdos, isso vai agregar nutricionalmente falando muito mais.